Desde o período pré-socrático, os filósofos sempre começaram a se debruçar sobre a metafísica. De onde viemos? Como viemos? Deus existe? E assim vai. Depois de um tempo, esses filósofos começaram a estudar o identitarismo, tá? Ou seja, o estudo da identidade, ou identitarismo, que seja, tá? Até peço desculpas pela grafia errada. E aí começaram a se criar alguns paradoxos. Um deles é falado até hoje, é discutido até hoje, que é o paradoxo do navio de Teseu. Claro, discutido até hoje. Uma das coisas que são muito interessantes é que fica viva a lenda de que Teseu talvez possa ter existido. E esses filósofos dessa época misturam a filosofia com a mitologia grega, alavancando vários pensamentos ali e divagações para nós, botequeiros. Vem comigo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leslie e você está aqui no Filosofia de Boteco. Aqui a filosofia é feita por não filósofos com a malevolência de uma conversa de bar, tá bom? Dá um like no vídeo, se inscreva no canal e, por favor, deixe aqui nos comentários se você tem alguma pauta, se você gostou do vídeo, algo que eu possa melhorar ou alguma pauta que a gente possa trazer aqui nesse canal. Por enquanto nós estamos falando apenas de filosofia e nas bases da filosofia. Alguns colegas vieram no privado e vieram me pedir para falar um pouco de política. Nós vamos falar de política, eu não vou me omitir disso, mas antes eu quero chegar dentro do nosso projeto, falar um pouquinho antes sobre a República de Platão, falar um pouquinho sobre Maquiavel e Hobbes, Rousseau, né, e além da gente chegar até os índios da Revolução Francesa, quando a gente vai começar a falar sobre política e principalmente sobre a política moderna. E a gente vai poder fazer a relação com a política lá de trás, como Platão descreveu sua República, tá bom? Sendo isso exposto, vamos ao tema do nosso vídeo hoje, que é um paradoxo. O paradoxo, em filosofia, ele é tido como uma premissa que aparentemente parece verdadeira. E aí a gente vai vendo com calma, repensa, revê, e a gente fica na dúvida, poxa, será que isso é verdade mesmo? Será que é verdadeiro mesmo, sim ou não? Então essa é a grande premissa de um paradoxo. Um desses paradoxos que a gente fala muito é justamente esse paradoxo da identidade, que é o navio de Teseu. Teseu, para quem não sabe, Teseu é tido como um dos fundadores de Atenas, chegou a ser o rei de Atenas. Depois a gente pode fazer até um vídeo sobre ele, mas é um vídeo mais relacionado à mitologia, não tanto à relação à questão de filosofia, embora tenha alguma relação ali da forma como o próprio Teseu governou, de que foi a liberdade, bom, enfim. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, mas um pouco mais para frente. De qualquer maneira, na mitologia grega, Teseu foi aquele que matou o Minotauro que ficava dentro do labirinto de Creta. O labirinto de Creta foi criado para esconder lá dentro o Minotauro e Teseu foi lá e matou ele, uma história bastante interessante, inclusive do ponto de vista mitológico. É bastante interessante essa história de Teseu. Pois bem, ele era um guerreiro e a partir disso foi tomado como um dos maiores guerreiros da história da Grécia. Viajava muito e aí Plutarco, é esse mesmo nome, que era um filósofo seguidor de Platão, tá? E que ele lançou um pequeno paradoxo. Imagine, por exemplo, que Teseu, numa das suas grandes viagens ali, uma viagem muito longa, ele pegasse o seu navio, lembre-se, na época os navios eram de madeira, e ele fosse trocando uma a uma as madeiras desse navio, até chegar ao ponto de que todas as madeiras foram trocadas, e ele volta de viagem e chega no porto com esse navio, com todas as madeiras trocadas. A primeira pergunta que vem é o mesmo navio? Sim ou não? Todas as madeiras, materiais foram trocadas. É o mesmo navio? E se ficasse uma madeira do navio anterior, ou duas do navio anterior, era o mesmo navio? Esse é o paradoxo, tem várias respostas por ali. E a discussão, para você ter uma ideia, essa discussão veio de antes de Cristo, essa descrição de Plutarco. No século XVII, isso mesmo, século XVII, 1700, 1800, ou praticamente 2000 anos depois, vamos colocar assim, 2000 anos depois, Thomas Hobbes, no século XVII,
contribuiu, deu a sua contribuição ao paradoxo dessa identidade do navio de Teseu. Ele pensou o seguinte: tá, então durante a viagem, a tripulação do navio de Teseu, vamos colocar o navio A, começou a jogar aquelas madeiras fora, que ele achava que não prestava, e jogava fora. E aí vamos pensar que tinha um reciclador no mar, de alguma maneira, um barquinho que seja. E ele pegou todas aquelas madeiras e construiu um navio exatamente igual ao de Teseu, com as madeiras que ele descartou. Fazendo então um navio C. O navio A seria aquele que Teseu saiu, trocou todas as madeiras e chegou no porto com o navio B. E o navio C seria esse reciclado com todas as madeiras do navio A, o navio inicial de Teseu. E aí completou-se esse paradoxo e ficou-se mais ou menos sem resposta. Por quê? Porque se nós formos pensar do lado material, o navio A é igual ao navio C. Mas Teseu nunca deixou o navio dele. Ele ficou no navio A enquanto ele se transformava em B. E aí, aquele é o navio de Teseu? Aí nós temos várias formas de pensar e por isso o paradoxo. O primeiro deles é em relação à questão material, como eu falei para vocês. Sim, o navio A é igual ao navio C e, portanto, é diferente do navio B. Então são 2 ou 3 navios diferentes? Não, são 2 navios. O navio A que se transformou no navio C e o navio B que foi o navio que se transformou no navio de Teseu. A outra proporção é que o navio de Teseu continua sendo o navio de Teseu. E assim vai. Esse paradoxo, ele é um paradoxo de identidade. Por quê? Porque ele, na verdade, versa, e várias pessoas colocam, que ele é um paradoxo da identidade, da evolução do ser humano. Por exemplo, não é só o material que faz o ser humano. Então, não é só o material que vai fazer o navio de Teseu. Por exemplo, você tem um cabelo grande, você corta o cabelo, você deixa de ser você mesmo. Você pinta o seu cabelo, você deixa de ser você mesmo. Você coloca unhas postiças, cílios postiços, as mulheres, né, se maquiando, você deixa de ser você mesmo. Você troca de roupa, você deixa de ser você mesmo. E se você doa a sua roupa para alguém, aquela roupa é a sua roupa ou é a roupa da pessoa? Então aí a gente passa a ter um segundo conceito, que é o conceito da propriedade. Então o material pode ter uma propriedade, mas ele representa você, e aí vem o paradoxo. E o paradoxo ele é interessante porque a gente não tem uma resposta habilmente correta. Tal resposta está certa e essa aqui está errada. Não é assim que funciona. Todas as respostas são virtualmente corretas. É a forma da gente pensar. E assim, sucessivamente, ao longo dos anos, foi se discutindo o que era o navio de Teseu. Eu vou tomar um gole aqui, enquanto você que está aí vendo o vídeo, fica pensando o que você acha, se o navio A, o navio B, o navio C, se o navio de Teseu, que era A, ele se transformou no B, e o navio C é o quê? É de outra propriedade. Enquanto você pensa um pouco aí, e pensa para dentro de você, os cortes de cabelo que você fez, as trocas de roupa, assim vai, eu vou tomar um gole de café e vou dizer o que eu, os grãos de café, e hoje eu estou sem botões, mas os meus botões pensando. Vamos lá. Café magnífico, não tem um patrocínio, mas é da Bajo, tá? Cápsula para Nespresso, então também recomendo. Pois bem, estava aqui conversando com os meus botões, passando a noite conversando com os meus grãos de café, com as minhas cápsulas e assim vai, e eu acredito que tenha, além dessa questão de propriedade e a questão material, tem uma questão do lado afetivo, emocional e outras coisas que a gente pode conversar aqui. E que durante a identidade tem coisas que não tem explicação, como por exemplo a nossa alma, nosso espírito e assim vai. Então, em nosso subconsciente, lembra do filme do humor? Da filosofia do humor? Então o nosso subconsciente está ali. Eu vou falar o que eu penso mesmo aqui para vocês, tá? Eu relaciono aquilo de duas maneiras, uma com uma propriedade e a outra com os laços emocionais, as coisas são criadas ali dentro. Vou dar um outro exemplo para você. Como propriedade material, o navio A, que foi o que saiu, é o navio C, o reciclado. Não há nenhuma dúvida, é o mesmo material. Mas não é mais o navio de Teseu. Por quê? Porque o navio de Teseu se transformou no navio B. As coisas que foram acontecendo na vida dele, na vida desse navio, foi transformando ele no que ele se tornou.
Ou seja, nós nos transformamos ao longo da nossa vida. Nós não somos mais os mesmos de como nós nascemos, mas nós continuamos sendo nós mesmos. Em relação à propriedade, tem uma coisa que me chama muito a atenção, é o conceito de lar. Sim, o conceito de lar. E em relação ao conceito de propriedade. Por exemplo, acredito que todo mundo aqui viveu em mais de uma residência. Aquela residência material continua ali. Ela passou para outra propriedade. Você vendeu, alugou, não sei, se desfez da forma que foi. E mora em outra residência. Aquela residência não existe? Sim, ela é a mesma. Aquela residência que você morava, por exemplo, estou colocando aqui para trás por conta da noção de tempo, tá? Pode ser para lá, onde você for. E ela continua existindo lá. É a mesma propriedade, é o mesmo apartamento, digamos assim. Mas agora ele é de outra pessoa. Ele não é mais o seu apartamento. Só que o seu lar você trouxe. Aquele lá era o seu lar. E o seu lar é hoje aqui, por exemplo. E o seu lar talvez não seja aqui no futuro. Que aí é o laço emocional. E talvez tenha a propriedade física, né, que é o material. E o espírito daquele apartamento é o lar. Bom, é uma coisa para a gente pensar. Vou deixar aqui o pensamento para vocês. Gostaria realmente que, se vocês pudessem, deixe aqui no comentário o que você achou, tá? Pode discordar à vontade, não tem nenhum problema aqui, a gente trabalha exatamente com isso, até porque paradoxos não há resposta correta, tá bom? É isso aí, gente, muito obrigado por ter assistido até o final e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.